É oficial, galera. Jimmy Butler está fora do Miami Heat. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre tudo o que está acontecendo com Jimmy Butler lá no time de Miami e também possíveis destinos também para o Butler. Será que ele vai para Golden State? Será que ele vai para Phoenix? Nesse vídeo eu vou contar tudo para vocês sobre os bastidores dessa treta entre o Jimmy Butler e o Miami Heat, beleza? Mas antes de tudo, galera, eu peço que você, humildemente, que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal. Novo ano, novas metas. A meta para esse ano é 50 mil inscritos. Será que a gente consegue até o final do ano? Conto com a ajuda de vocês. E não se esquece de ativar o sininho, porque esse mês tá com vários projetos incríveis que estão para sair. Então se inscreve, ativa o sininho. E agora, sem mais enrolação, vamos falar de Jimmy Butler e o Miami Heat e possíveis destinos para ele. Primeiro de tudo, vamos ficar com essa entrevista aí do Jimmy Butler, que foi o que oficializou tudo, que o Jimmy não está mais feliz em Miami e ele pediu uma troca publicamente. Se liga só. When you say what your job is now, we're sort of not used to see you standing in the corner for extended periods like that. Is that a change in the team approach that has cast you that way? And for you to be your best version of yourself, can that be your role and you thrive to the best of your ability? It can be my role here. But I mean, that's not what I'm used to being. I haven't been that since, I don't know, my first, second, third year in the league, where I just went out there and played defense. But I competed, I guarded, I try not to let my man score. But that's what I'm doing now. Jimmy, when do you feel like your role in the offense changed, and what has been the toughest adjustment to that change? It's not a tough adjustment to me. I'm going out there to compete to win either way. Whether I score 9 points or 29 points, I will compete. That's one thing that I will say. So you won't say that I'm out there not playing hard. It may look like that because my usage is down and I don't shoot the ball a lot, but we won't sit here and say that I don't play hard. What will fix it? What do you want to see happen to fix it? What do I want to see happen? I want to see me get my joy back from playing basketball. And wherever that may be, we'll find out here pretty soon. But I want to get my joy back. I'm happy here, you know, off the court. But I want to be back to somewhat dominant. I want to hoop. And I want to help this team win. Right now, I'm not doing that. Can you get your joy back here on the court? Probably not. Então, tirando alguns pontos dessa entrevista, vamos lá, vamos começar. Primeiro, o Jimmy Butler falando que não está mais feliz jogando basquete, ele quer recuperar a sua alegria jogando. Cara, uma pergunta do repórter para essa entrevista foi que ninguém tá acostumado a ver o Jimmy Butler só do corner, tentando arremessos quando tá livre e marcando, como se fosse um cara 3&D. Todo mundo foi acostumado a ver o Jimmy Butler desde a época lá do Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves e agora o próprio Miami Heat, a ser o cara do time, a ser aquele cara que pega a bola, bota a bola debaixo do braço, inclusive no próprio Miami, playoffs passados aí contra o Milwaukee Bucks, que ele arrebentou contra o próprio Boston Celtics. Jimmy Butler é aquele cara que defende, que marca muito, é um carrapato na defesa, mas também é aquele cara que consegue mandar muito bem no ataque e sempre é a primeira opção no time. Beleza que o Tyler Herro está voando, mas cara, o Jimmy Butler teve menos arremessos que o Kelly Ware. Eu realmente não assisto jogos do Heat nessa temporada, mas pelo que eu tô vendo aqui, o Kelly Ware teve 25 pontos e teve mais arremessos que o Butler. O Butler nesse jogo tentou apenas 6 arremessos em 27 minutos jogados. Isso pro Jimmy Butler é muito para qualquer estrela, cara. Uma estrela arremessar 6 bolas em um jogo com 27 minutos, isso é um absurdo. Ou a pessoa olha, bate o olho aqui e pensa, ou o cara saiu machucado, ou teve algum problema. Mas não, o Jimmy Butler jogou os 27 minutos no jogo e arremessou apenas 6 vezes. As médias do Jimmy Butler nessa temporada são de 17,6 pontos, 5,5 rebotes, 4,7 assistências e 1,2 roubos de bola. São médias até que não são tão ruins, mas para o padrão Jimmy Butler não são médias tão boas como a gente está acostumado a ver o Jimmy Butler tendo no Miami Heat. E de acordo com essa entrevista para ele, o repórter perguntou: você vai conseguir ter essa alegria de voltar aqui? E o Jimmy Butler falou: provavelmente não. Ou seja, basicamente o Jimmy Butler pediu uma troca publicamente. E outra situação bastante louca, né, que a gente não costuma ver, é o GM
do Miami Heat se pronunciar, o Pat Riley. Ele mal se pronuncia. E, cara, foi muito bizarro a gente ver que o Twitter, uma das páginas oficiais do Twitter, do X agora, do Miami Heat, postou lá um tweet dizendo que Jimmy Butler não será trocado, que isso e aquilo, falando, explicando. A gente não costuma ver times de basquete entrarem em uma rede social e falar, esse jogador não vai ser trocado, esse jogador aqui vai ser trocado. A gente não costuma. Isso na NBA não é um padrão. Então isso já foi muito estranho. E muita gente ficou pensando, então isso é pra acabar com os rumores de troca do Jimmy Butler, mas não. Por essa entrevista deu pra ver que o Jimmy Butler não quer continuar em Miami. Então, se o GM do Heat ficar com teimosia não querendo trocar o Jimmy Butler porque, não tem propostas boas, ele vai permanecer aqui, eu acho que o Jimmy Butler vai jogar desconfortável lá na equipe do Miami Heat. O Jimmy Butler falou na entrevista que é um cara que sempre joga pra vencer. Em qualquer posição, qualquer ajuste que coloque ele vai jogar sem problema nenhum. Ele disse que hoje, apesar da derrota para o Indiana Pacers, ele sempre tentou marcar o cara dele para que o cara dele não tenha um alto volume de pontos. Então Jimmy Butler a gente já conhece, é aquele cara que vai entregar tudo dentro de quadra. Mas sem a felicidade é uma coisa que um jogador de basquete precisa ter, a tal da confiança. Não adianta você ser o melhor jogador, se você tiver sem confiança, é uma coisa que vai atrapalhar muito o rendimento do jogador na equipe, ainda mais com o Jimmy Butler arremessando 6 bolas no jogo inteiro, cara. Ele fez 9 pontos hoje arremessando 6 vezes em 27 minutos, coisa que eu particularmente, desde que comecei a acompanhar NBA, nunca vi o Jimmy Butler em uma partida arremessar só 6 vezes. Então isso é um ponto a ser tocado aqui. Jimmy Butler não vai recuperar a alegria dele, como ele mesmo disse, e essa questão do Pat Riley, do Twitter do Miami Heat ter tweetado que o Jimmy Butler não vai sair, isso encuca a cabeça da gente. Será que o Jimmy Butler não vai sair por teimosia do GM do Miami Heat? É isso que a gente vai ver nos próximos dias, mas depois de uma declaração dessa, eu acho que o Jimmy Butler vai ser trocado agora. Não vão esperar até fevereiro, na trade deadline, para ele ser trocado. Eu acho que ele já vai ser trocado aí nesses próximos dias. E uma coisa bastante curiosa do Jimmy Butler é os seus cabelos, cara. Ele mudou o cabelo várias vezes. Ele pintou o cabelo de azul, pintou o cabelo de dourado, pintou o cabelo de laranja e pintou o cabelo de próprio vermelho. O que indicam que as equipes seriam Golden State pro dourado, laranja seria o Phoenix Suns, azul seria o Dallas Mavericks e o vermelho o próprio Miami Heat. Ele pintou de rosa agora, mas o rosa realmente não combina com nenhuma equipe. Então a gente tem que fazer uma análise baseada nessas 4 cores, porque talvez seja um sinal. A gente sabe como o Jimmy Butler é. E realmente foi especulado que esses times teriam interesse em Jimmy Butler. Eu não consigo trazer os pacotes de troca aqui no momento, mas se vocês quiserem um vídeo mais detalhado, eu trago aqui no canal. E quando o Jimmy Butler for trocado, que eu tenho certeza que ele vai ser trocado ainda nessa off-season, eu vou trazer um vídeo completinho aqui pra vocês com todas as propostas dos outros times, e com o time que pegar o Jimmy Butler, eu também vou trazer todos os detalhes da negociação. Então fica ligado, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Vamos lá, qual seria o melhor encaixe de Jimmy Butler fora do Miami Heat? Vamos começar pelo Golden State Warriors. Cara, o Golden State Warriors é uma equipe hoje, falando do lado do Golden State, que precisa de um cara que pontue ao lado do Curry. Quando o Buddy Hield estava no começo da temporada voando, sendo o segundo pontuador, o Golden State estava 13 vitórias e 4 derrotas. 3 vitórias e apenas 2 derrotas, na verdade. E nisso, cara, o Golden State, o Curry não precisava ter tanto volume, ele não precisava ser tanto sobrecarregado na pontuação, porque o Buddy Hield ia lá e pontuava muito, o Wiggins estava pontuando muito bem também no começo da temporada. Então, o Golden State, com uma segunda opção de pontuação confiável, eu acho que vai evoluir muito na temporada, coisa que o Buddy Hield não está sendo mais. O Buddy Hield tá simplesmente ridículo nos arremessos, ele não acerta mais nem arremesso livre. O Wiggins deu uma decaída também, apesar de ter jogado bem contra o Philadelphia, ele deu uma decaída também na pontuação, ou seja, não mostram ser estrelas confiáveis para ajudar o Golden State Warriors. Eu acho que o Jimmy Butler chegando, abraçando esse papel de muitas vezes sendo o principal pontuador quando o Curry estiver mal e ser o segundo pontuador quando o Curry estiver bem, porque o time continua sendo do Curry, pode vir qualquer estrela, Giannis Antetokounmpo, qualquer um, o time continua sendo do Stephen Curry. Se o Jimmy Butler abraçar esse papel com o Golden State Warriors, eu acho que vai dar um encaixe muito bom, cara, porque o Butler vai atrair a marcação na defesa, ele vai marcar muito bem junto com o Draymond Green, que vai ser um reforço defensivo muito absurdo, com alguns jogadores vindo do banco também, e com o Jimmy Butler sendo a segunda estrela, vai abrir muito espaço pro Curry também acertar muitos arremessos. Então acho que para o Golden State seria uma evolução muito boa. Mas lendo essa entrevista do Jimmy Butler, será mesmo que ele quer ir para um time onde ele seria a segunda opção? Porque, cara, se ele quiser competir por títulos hoje,
eu não vejo nenhum time que ele vai chegar para competir por título e ele ser o principal estrela hoje na NBA. O Jimmy Butler, ele pode ir para vários times da NBA hoje e ser a principal estrela, mas será que ele consegue hoje ir para um time que compita por títulos? Eu acho que não. Principalmente no Dallas, ele não vai ser a principal estrela. Se pá, no Dallas ele vai ser até a terceira, atrás do Kyrie e do Luka. E no Suns, ele não vai ter um papel maior do que Kevin Durant e que Devin Booker. Talvez mais que Bradley Beal, mas que esses dois não. Então, eu acho que o Jimmy Butler ele tem que ir entendendo que ele vai chegar a ser, no máximo, a segunda estrela de um time. Então, falando um pouco do Golden State Warriors, acho que é bom pro Golden State Warriors e também acho que seria muito bom pro Jimmy Butler entrar em uma equipe que tem uma cultura vencedora, que tem uma mentalidade vencedora e que eu acho que é exatamente o que ele tá procurando. Justamente isso, vamos falar totalmente o contrário do Phoenix Suns. O Phoenix Suns tá com o maior teto salarial da história da NBA e o time não consegue estar nem no play-in do Oeste. Tá negativo. E, cara, se o Jimmy Butler chegar no Phoenix Suns, pelo que a gente tá vendo, trouxe o Bradley Beal, trouxe o Tyus Jones pra tentar dar um jeito na armação, por enquanto não tá dando um jeito. Kevin Durant tá tendo uma excelente temporada, mas tá perdendo. Cara, é uma estatística bizarra. O Suns começou voando, o Kevin Durant ficou 8 jogos sem jogar, o Suns perdeu 8 jogos. Foi simplesmente surreal a falta que o Kevin Durant fez nesse time do Suns. Mas agora até com ele o time tá perdendo. O Devin Booker lesionado agora, mas mesmo quando o Devin Booker tava, o Suns não tava conseguindo ter boas atuações no Oeste e de modo geral. Então o Jimmy Butler, com essa mentalidade que ele quer competir por títulos, ser aquele cara que vai competir por títulos nesses próximos anos dele, eu acho que o Phoenix Suns não é o time pra ele, cara. Eu acho que o Phoenix Suns é muito mais do que técnico, é muito mais do que elenco. Eu acho que é uma administração por trás do Phoenix Suns que não tá conseguindo gerir bem o time, porque o time já chegou na final com Devin Booker e Chris Paul, aí em vez de manter aquele núcleo, manteve, mas perdeu outro jogador aqui, perdeu outro jogador ali, aí se desfez de todo mundo, trazendo o Kevin Durant, ainda manteve o Chris Paul uma temporada, depois se desfez de todo mundo, aí trouxe o Bradley Beal com um contrato absurdo que, cara, pro basquete do Bradley Beal, ele não merece aquele contrato. Em Washington ele merecia porque ele tava muito tempo na franquia, mas outra franquia pegar um contrato bomba daquele do Bradley Beal, ele é um dos caras que mais recebem um salário alto na NBA e não justifica. Não justifica. Devin Booker e Kevin Durant carregam o time, o Bradley Beal às vezes aparece bem, mas com aquele contrato não justifica. Então acho que o Beal deveria ser envolvido numa troca, lógico, com o Heat, pelo Jimmy Butler, mas eu acho que o Jimmy Butler não é que ele não encaixaria bem jogando bem, e sim com aquela mentalidade vencedora dele. Entrar no Phoenix Suns agora, eu não sei, talvez melhorasse o time, mas eu acho que o Suns não ia pra frente, ainda mais com todos esses problemas que envolvem o Phoenix Suns. E falando de Dallas Mavericks, cara, sinceramente eu não sei quem o Dallas Mavericks mandaria pra trazer o Jimmy Butler, mas como eu vi vários rumores de troca que o Dallas poderia estar disputando o Jimmy Butler, vamos falar só do encaixe. Eu acho que o Jimmy Butler, cara, dependendo de quem saia do Dallas Mavericks, o Jimmy Butler ia agregar demais naquele Dallas Mavericks. Imagine Luka Doncic e Jimmy Butler marcando pontos, Kyrie Irving também marcando fora da bola, tendo Klay Thompson também para matar a bola de 3, PJ Washington jogando muito. Realmente eu não sei quem sairia, né, pro Miami, mas, cara, o Jimmy Butler mantendo essa base do Dallas, chegando no Dallas, seria muito bom, porque o Dallas tá indo muito bem nessa temporada. Eu não acho o Jason Kidd um técnico muito confiável, mas apesar dele, o Dallas tá indo muito bem nessa temporada. E eu acho que a adição do Jimmy Butler ao Dallas Mavericks ia transformar o time em uma verdadeira potência, com o Luka Doncic, Kyrie Irving, que são intocáveis, e o Jimmy Butler. Os outros eu acho que não são intocáveis, mas esses três são intocáveis. Então, cara, será que o Dallas Mavericks estaria disposto a perder, por exemplo, um Klay Thompson pelo Jimmy Butler? Eu acho que sim. Mas não sei como vai ser essa troca, se o Miami Heat também vai querer. Por exemplo, no Golden State Warriors, trazer o Jimmy Butler é bom para os dois, mas será que o Miami Heat vai querer jogadores como Kevin Looney, como Kyle Anderson, como Buddy Hield, como até o próprio Andy Riggs em troca do Jimmy Butler? Por isso que eu acho que vai ser um dilema essa troca do Butler. Eu acho que o Butler só sai de Miami se o Miami receber alguma coisa boa em troca, porque o Pat Riley, eu acho que ele não vai trocar o Jimmy Butler por qualquer coisa, não vai trocar o Jimmy Butler sem ser por pelo menos algumas picks de draft, alguns jovens e algum jogador que pelo menos seja confiável para somar nesse Miami Heat. Então, esses próximos dias de Jimmy Butler, de Miami Heat, de Golden State, Dallas, Suns e qualquer outro time vai ser muito frenético. Eu vou estar trazendo todas as informações aqui em vários vídeos que eu vou estar postando. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. Para você, qual o melhor destino para Jimmy
Jimmy Butler? Vamos conversar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo o comentário de todo mundo, fechou? Muito obrigado para quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo e tamo junto. Fui!